Tudo certo, pessoal? Como é que vocês estão? Vou aqui então gravar mais um vídeo aí para vocês, para apresentar aí mais uma etapa aí do projeto, tá? Falando especificamente ainda da parte das fachadas, a parte da volumetria da edificação, que a gente já havia começado ali uma aprovação, né? Na medida que eu apresentei para vocês aquele modelo que é um pouco mais bruto, um pouco mais grosseiro, né? Mas, naquele momento ali eu apresentei a parte conceitual da volumetria da casa de vocês, né, e agora, né, na medida que vocês aprovaram aquela parte ali, né, o conceito da casa, a gente gerou aí imagens, né, fotorrealistas, imagens que se aproximam mais das texturas, dos tons, das cores reais que a gente vai buscar aí para casa de vocês e que, né, saindo tudo certo, vai sair exatamente igual como está no projeto. Se, né, a gente seguir o plano, que é o projeto arquitetônico, que é o norteador, né, de tudo que vai ser feito lá na obra, né? Se a gente seguir aquele plano, né, a gente com certeza vai chegar no resultado que a gente está planejando aqui, tá? E agora, né, eu vou mostrar para vocês de uma forma mais fiel, de uma forma mais fidedigna, aquela questão da volumetria, né, dentro da concepção ali, dentro do terreno, tá? Mostrando ela de forma, né, mais verdadeira possível, tá? Vou levantar aqui a imagem para vocês, né? Particularmente assim, o resultado que está ficando a casa de vocês está tendo uma plasticidade muito legal, muito interessante. A materialização dos materiais, tá? A parte da pedra, a fachada, os tons mais escuros em contraste com os mais claros, né? A gente está tendo aí um grande destaque na volumetria e a plasticidade da fachada ali frontal. Eu tenho certeza que ela vai ficar muito, muito legal, tá? Aqui então a gente está vendo já a fachada da casa de vocês bem de frente, tá? Eu vou ser um pouquinho daqui, vou dar um zoom para a gente se aproximar aqui. Essa imagem aqui, ela ainda não está em alta resolução, com alta qualidade. Na medida que vocês aprovarem tudo que a gente fez aqui, essas imagens elas vão ser geradas com uma resolução muito melhor, tá? Para que a gente consiga inserir todas essas imagens nas pranchas de projeto, aquelas pranchas de projeto executivo que eu apresentei para vocês, a gente vai complementar elas com essas imagens para que as pessoas na obra entenda o projeto técnico com as imagens 3Ds, né, junto, tá? Daí fica muito mais fácil o entendimento. E a gente aqui, então, a gente tem toda essa parte aqui da fachada, então aquele grande L aqui, né, que faz a grande cobertura, aquela como se fosse um papel que se dobra sobre a casa, formando a cobertura e protegendo, principalmente do lado que vem maior parte do sol, assim como também aqui na sacada, a gente tem essa proteção das janelas, principalmente dessa fachada que ela é oeste, complementando com um guarda-corpo de vidro. Por trás a gente vai ter ali uma floreira com uma vegetação que sobe, certo? E a gente tem aqui todo um painel de madeira, né, amadeirado, que pode ser um painel também de alumínio, representando um tom de madeira, tá? Que ele fica com um aspecto muito parecido. E a gente tem aqui a parte que é rebocada com uma pintura de grafite, tá? E esse reboco, vocês estão vendo que ele tem uma certa texturinha, né? Porque normalmente a gente faz a fachada com reboco riscado, né? Para que não apareçam imperfeições ao bater a insolação, a luz do sol e tudo mais. Normalmente se usa o reboco riscado, né? Para tentar mitigar qualquer tipo de saliência, qualquer tipo de não, digamos assim, quando a execução do reboco ele não é tão bem feito, o reboco riscado ele camufla, né, muitas imperfeições que possam surgir, tá? O reboco liso é muito, muito difícil de tu conseguir um reboco completamente liso na fachada inteira. Sempre vai ver alguma zona mais ondulada, algum sombreamento quando bate a luz do sol. Isso muitas vezes causa incomodação, né, no olho quando tu enxerga essas coisas. Quando a gente faz um reboco riscado, a gente está prevenindo, né, de que apareça essas coisas e que a gente tenha que rebocar diversas vezes a fachada, tá? Então, né, eu já sugiro, né, que seja feito com reboco riscado. Obviamente,
Eu gosto, né, das coisas mais puras, o mais simples possível, o reboco liso fica lindo, mas é muito difícil de tu alcançar uma perfeição, principalmente nas fachadas laterais da residência, onde tu tem grande extensão de reboco, né? Muitas vezes a gente tentar fazer o que é mais bonito, muitas vezes pode daqui a pouco gerar transtornos, né? Em função da má execução de alguns pontos e até mesmo com uma boa execução, eu digo para vocês que não é algo fácil de ser alcançado, né? E o reboco riscado, né? Não é que ele é pior ou mais feio, não é nada disso. Ele também fica bonito, né? Mas, assim, na arquitetura a gente sempre tenta fazer muitas vezes as coisas, né, que são mais limpas, digamos, né, que é o reboco liso, né, ele é o mais... O reboco liso se usa muito para a parte interna da residência, as paredes internas, sim, são mais fáceis, né, de serem trabalhadas, então por isso que a gente usa o reboco liso internamente. Eu já estou me estendendo aqui muito, né, em função de técnicas de execução, conversas que possivelmente, né, a gente vai ter mais para frente, né. Vamos tentar focar aqui na aprovação das imagens fotorrealistas, na maquete eletrônica, tá? Então, assim, pessoal, a gente vai ter aqui a garagem com a porta de entrada, um vitrô bem do lado da porta, certo? Então, aqui os pilares em pedra também, a gente tem a pedra que aparece, né, indo para a fachada lateral, a pedra que envolve todo esse volume aqui, né, da fachada principal aqui, com a pedra subindo e a gente tendo ali uma árvore, um pinheiro que busca, né, essa questão da luz, aquela questão mais lúdica que eu tinha mencionado para vocês, né, aquela questão mais filosófica da casa, como tem algumas passagens da residência, né, como é o caso dessa zona vertical aqui da gente querendo dar vida, né, para casa, com uma vegetação, né, que sobe, que busca o sol, que busca o céu, né, quase que buscando esse óculo aqui. Então a gente tem essas questões assim mais, digamos, filosóficas, né, que transcende um pouco, né, a técnica, né? São questões mais artísticas, mais nesse sentido, tá, pessoal? E ao mesmo tempo a gente tem aqui, né, um jogo de volumes, né, que forma essa grande caixa que se sai, né, e não sai somente como uma caixa, ela tem ali algumas operações volumétricas que são feitas para dar essa plasticidade, né, de um volume que daqui a pouco ele se desmonta, né, mas tu consegue entender ele como uma caixa, né, mas não é uma caixa, porque a gente tem um L, aqui tem um outro L, aqui a gente tem, né, digamos, um plano aqui, né, uma barra formando a parte da floreira, né, cada elemento com a sua função, né. Então, né, pessoal, esse aqui ficou o conjunto do todo da fachada, tá? Vamos passar ali para a próxima imagem. A gente tem uma imagem, olha só que legal a plasticidade que a gente tem olhando a casa um pouquinho mais de lado, né? Não tão de frente. Parece que a casa ganhou profundidade, né? Ganhou volume, né? A gente tendo um grande beiral da cobertura lá que sobressai e esse sacadão ali na frente bem marcado assim, né? Dando a identidade da residência, né? E não é uma casa que passa desapercebido, né? A gente tem muitos elementos muito fortes, muito marcantes, todas essas partes aqui, né, em grafite, né, contracenando com o amadeirado, com a pedra. Isso aí tá dando, né, uma potencialidade na fachada, assim, que ela tu olha assim a residência e chama atenção, né? Então, ficou uma casa aí, né, bem, né, buscando a plasticidade, né, como eu já tinha mencionado. Aqui no cantinho a gente tem o jardim, né, que a gente pode ir aqui lateralmente para casa, certo? Então a gente pode ter ali alguns bambus, algumas vegetações, né, algumas paredes verdes aqui, que vai ficar lindo, né, se a gente puder deixar toda a casa serpenteada de vegetação, de verde, de grama, né? E aqui a gente tem os pisantes, né? Os pisantes que podem ser de basalto, de concreto, que leva lá para o pátio da casa, certo? Bom, aqui eu já mencionei para vocês, né? Aqui a gente tem os vitrozinhos do ateliê, então o ateliê que dá para frente da casa
né, ele está posicionado aqui. Então, basicamente, para dar uma noção geral para vocês. A gente não tem vizinhos ainda, mas isso aqui é mais para a gente causar ali um cenário para que vocês entendam depois, quando chegar algum vizinho, né, para ter um contraponto aí. Aqui também, né, tem um vizinho lateral que a gente botou, caso, né, não, a gente não sabe como que vai ser, né, mas caso venha, a gente sabe que é uma casa que vai estar bem do ladinho ali, da de vocês, cada um tendo, né, seus recuos, né, com as divisas laterais, né, assim como vocês também têm aqui ó, esse recuo, né, para a divisa lateral. Aqui a gente tem um caminho que vai até o depósito, né, a marquise aqui protegendo, né, essa parte das janelas, né, e aquele grande pinheiro, né, que vai até o óculo, né, então aqui é mais um ângulo desses, né, mostrando a profundidade que tomou a residência, tá? Aqui a fachada lateral, que particularmente, assim, também uma fachada, assim, ficou muito legal, né, a plasticidade dela. Espero que a gente não tenha vizinhos aqui muito em breve, né, que a gente consiga construir a casa de vocês e conseguir enxergar todo o contexto ali da casa dentro do quarteirão. Vai ficar bem legal, assim, bem incrível. A gente tem aqui muitos elementos arquitetônicos que trabalham aqui de uma forma harmônica, né? Toda a parte desses planos aqui acinzentados, em contraste com a parte, né, dos negativos das janelas, as marquises, né, algumas operações que a gente faz subtraindo esse plano, dando uma dentada no plano em cinza, transparecendo uma pedra na parede que tem por trás. A mesma operação a gente faz aqui, né? E é um plano que se linka, né, com aquele sacadão que tem lá na frente, né? Uma coisa se amarra com a outra, se entrelaça, as coisas se conversam, né? Então, mesmo sendo uma fachada que a gente diz fachada lateral, né, que parece não ter tanta importância, mas na arquitetura, quando tu quer fazer uma boa arquitetura, tu dá a mesma importância para todas as fachadas, tu tenta trabalhar elas como se elas fossem fachadas principais, fachadas frontais da residência, né? Então a gente consegue ter esses jogos aqui de cheios, vazios, horas a gente tem janelas verticalizadas, horizontalizadas, né? Então a gente vai ter aqui uma fachada bem dinâmica, né? Não é uma fachada monótona. E esse plano aqui que voa em cima da casa, como se fosse aquela folha de papel que se dobrou para cima da casa, ela termina aqui, né? Ela vai ficar muito legal no aspecto visual como um todo da residência, tá? Então, pessoal, aqui a gente tem, né, a vista toda ela completa, né, da fachada lateral. Essa aqui é a outra fachada, né, da casa, que é a folha de papel, né, que está aqui de forma vertical e que se dobra. E a gente tem ali algumas operações aqui de plasticidade, né, que também foi para atender certas questões de recuos, né, uma marquise aqui com um pergolado que dá uma dentada na folha de papel, né, ela vem e ultrapassa, que ela não simplesmente morre aqui, ela vem e ultrapassa, que a gente, né, daí tem um sombreamento aqui da fachada, né, que gera esse jogo de volumes, esse jogo de planos da fachada, que é o que deixa a fachada mais interessante, né, e ir desvendando em pontos da fachada aquela pedra que aparece muito destacadamente na fachada frontal, na fachada de fundos, e nas laterais a gente dá uma pincelada, né, em pontos estratégicos da fachada para aparecer, né, essa parede de pedra que estaria por trás desse grande plano aqui, tá, pessoal? Aqui a gente tem um grande vitrô, né, aquele vitrô de cima a baixo que pega toda a parte da escada, né, que vocês estão vendo ó, a escada. Isso aqui também vai ficar incrível, vai ficar lindo, a gente tem um visual, né, da circulação, uma claridade. Aqui a gente tem a fachada norte, então a gente tem a melhor insolação, né, aqui da fachada norte, pegando uma das maiores janelas da casa, esse vitrô, né, como também aqui nas janelas desse dormitório, né, e também parcialmente aqui no ateliê, né, nessa janela verticalizada que a gente tem aqui. E aqui a gente tem a portinha, aquela do depósito, certo?
Que mais aqui, pessoal? A gente tem toda a parte de deck, né? O jardim aqui, vocês estão vendo, a parte do furô, algumas espreguiçadeiras ali, a cadeirinha de balanço presa no balanço da marquise. Aqui a sacada do quarto de vocês também privilegiadíssima pela insolação, né, e ventilação por estar na fachada norte. A gente tem uma marquise que protege aqui parcialmente das intempéries, e a gente abre, né, aquele óculo com uma vegetação que busca, né, o céu, busca o sol, né, que é o que a gente quer para a casa de vocês, muita luz, muito sol, muita vida, muita vegetação, né, e que isso se transmita, né, e reflita na felicidade que vocês vão ter dentro desse espaço, dentro desse teto, dentro dessa casa, dessa residência. Enfim, pessoal, a gente está tentando aqui, né, formatar um projeto que agregue e consiga tirar o melhor proveito do que a gente tem, né, da vida ali, do aspecto natural do terreno, da insolação, da ventilação, todas as posições dos ambientes, né, foram projetados com essa intenção para tentar trazer o melhor aproveitamento, para que tudo lá no fim, né, se reflita no contentamento de vocês quando vocês estiverem dentro da casa, tá? Então, pessoal, eu acho que a gente está num caminho muito legal. Eu estou ficando bastante contente assim com esse resultado que a gente está tendo da residência, tá? E, e a gente está indo um passinho de cada vez. Olhem aqui a fachada, né, dos fundos, né? Ela pegando ela em ângulo, com todos aqueles elementos arquitetônicos que eu mostrei conceitualmente como é que foram aplicados, né? Cada um dos elementos, e vocês vejam que cada um dos elementos tem uma materialidade diferente para justamente provocar aqueles conceitos, né? A gente está vendo aqui o que, que é um plano, né, que foi plugado na lateral da residência. Aqui o outro plano vertical, a gente tem esses outros planos de marquises, que são, digamos, pequenos volumes, né, com baixa altura, que eles vêm e dão uma dentada no volume principal da casa e se abraçam na casa, né, formando essas marquises, né, e até mesmo horas parece que eles estão entrando aqui para dentro da janela e saindo por esse outro lugar, né, então tem uma plástica, né, em todos os sentidos dos elementos, e cada elemento, né, tem a sua identidade. Um é o reboco cinza, o outro é o reboco grafite, o outro é a pedra, né? Então cada coisa tem a sua identidade, né? Não tem nada que está conflitando uma coisa com a outra, e é isso que deixa a casa mais limpa, digamos assim, né? Todos os elementos bem marcados, bem delimitados, né? O que que é chaminé, né? O que que é marquise, o que que é parede, o que que é plano, o que que é parte pedra, o que que é parte não pedra, né? E junto, né, amarrando tudo isso em volta da casa, a gente vai ter muita vegetação, né? Vai ter o deck, vai ter áreas de convívio, né? Áreas aqui que a gente botar um estarzinho para pegar um sol, né? A gente vai ter também, né, a barbecue que vai poder colocar aqui no cantinho, né, para fazer ali um churrasco e tudo mais. Então, assim, pessoal, esse aqui é a visão, né, a parte dos fundos. Aqui olhando bem de frente, tá? Né, olhando bem de frente, então ficou bastante interessante ali, né, conversando todos os elementos aqui. Aqui a gente tem o grande vidro da janela da sala, que tem um pé direito duplo, né, então é um grande vitrô também da casa, né? E aqui a parte ali da sinuca, ó, tá até ali já a sinuca, né? Com a parte que da área gourmet, a parte da sala, lá dentro dá para ver um pouquinho da escada, ó. E aqui a parte da suíte principal, onde a gente tem uma janela aqui, a janela da sacada, né? Ficou bem interessante aí o conjunto como um todo, tá? Por outro ângulo, aqui pegando a parte mais olhando do deck, né? E aqui tem uma questão, um volume aqui que está voando, né? Parece que ele vai, né? Que ele está preso somente aqui nesse planinho, né? E está preso somente aqui, né? E daí dá apesar de ser um volume grande, ele dá uma certa leveza, porque ele está flutuando aqui em cima, né? E abrindo esse óculo para a árvore, como também tem esse outro grande elemento que dá essa dentada no volume principal da casa, né? Protegendo aqui o espaço de pergolado, esse espaço de convívio, né? Então, né, pessoal,
eu acho que depois vocês me digam aí o que vocês estão achando do resultado também, né? A gente tem a parte aqui, né, da área do furô aqui, a gente tem, né, toda a área de convívio aqui que vai ficar bastante interessante. Aqui olhando a imagem um pouco mais de cima, né, parte da sacada e tudo mais. Aqui olhando uma vista, né, como se a gente tivesse aqui com uns grandes assentos aqui na frente da parte da sala ali, embaixo do pergolado, né, então ficou bastante interessante aqui a parte da cobertura, né. Essa aqui é uma visão que a gente tem, né, daquela, né, esse eixo aqui que leva ali para o ofurô e um deck, né, que sai aqui para a gente ter uma área de convívio e tudo mais. Aqui uma vista um pouquinho mais de cima, tá? Aqui uma outra vista também, né? Uma outra aqui também mais de cima, né, que eu já havia comentado. Essa aqui também, né, um pouco mais de cima, ali olhando o volume da casa. Dando um close aqui na parte da fachada, tá? E basicamente, pessoal, é isso, tá? Que eu queria apresentar aqui para vocês, né? Essas são todas as imagens aqui da residência que eu passei uma a uma para vocês. Espero que vocês tenham gostado, né? Essa aqui eu acho que ficou a fachada frontal, né? Esse ângulo ficou muito legal, que mostra bem a profundidade. Eu deixo aí para vocês avaliarem, apreciarem, né? Me digam se está aprovado, né, essa etapa aí, que daí a gente vai gerar o fotorrealismo em alta qualidade para poder complementar as pranchas do projeto e a gente avançar aí mais um passo, né, um passinho de cada vez, a gente vai chegando lá e vai materializando aí essa residência, tá bom, pessoal? Até mais, então, abração, tchau, tchau.